Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Escola de Fotografia. Hoje vamos falar sobre um dos pilares da fotografia, que é o ISO, que é assim um nome assim um bocado, às vezes, que ninguém sabe bem o que é que quer dizer. ISO são as iniciais de International Standard Organization. Eu vou ler o que é o ISO. É a medida que indica a sensibilidade do sensor da câmara à luz ambiente, ou seja, quanto maior o número de ISO, maior a sensibilidade do sensor à luz. Quanto menor o número do ISO, menos luz será percebida pelo sensor da câmara. Portanto, isto é a definição do que é o ISO. Agora, na prática, o que é o ISO e em que é que isso pode afetar a nossa fotografia? O ISO pode afetar a nossa fotografia principalmente de duas maneiras. Uma delas é a quantidade de luz que entra no sensor da câmara e que escurece ou aclara a fotografia. Neste momento estou a filmar a 800 ISO. Eu vou alterar a luz e vou alterar o ISO e vou diminuir o ISO para até 200 ISO. Neste momento passou para 400, vocês viram que a imagem ficou ligeiramente mais escura, e vou passar para 200, onde a imagem ficou ainda mais escura. Se eu diminuísse o ISO mais, esta câmera não me permite, mas se eu diminuísse o ISO mais escuro, a fotografia ficaria, o vídeo ficaria. Agora vou voltar outra vez aos 800 ISO, estamos de novo nos 800 ISO, e vou aumentar o ISO, que é para vocês verem o que é que acontece quando aumento o ISO. Vou passar de 800 para 1600, vocês repararam que a fotografia ficou muito mais clara, o vídeo ficou muito mais claro, para 3200 muito mais claro ficou. Se eu agora passar para 6400, provavelmente quase que vou desaparecer e fica quase o ecrã todo branco. Vou voltar outra vez aos 800, que é para nós nos podermos vermos bem. Portanto, o ISO, quando o número se for mais pequeno, vai ficar o vídeo mais escuro, ou neste caso as fotografias vão ficar mais escuras. Quando aumentam o ISO, as fotografias vão ficar mais claras. E, portanto, agora, qual será a segunda coisa que é importante perceber em relação ao ISO? E que vocês depois vão também ver, que é, quando o número do ISO é mais pequeno, a fotografia fica, poderá-se dizer, com mais qualidade, ou com mais definição, ou mais cristalina. Quando o número do ISO aumenta, poderá dizer-se que a fotografia perde qualidade ou que fica com mais grão, mas como nós estamos a falar de fotografias digitais, se aumentarmos demasiado o ISO, poderemos começar a ver aqueles quadradinhos do digital que chamamos de começar a pixelizar. Portanto, temos que ter cuidado com isso. É essencial que vocês na vossa máquina façam testes, que aumentem, tirem fotografias com o ISO no máximo e fotografias com o ISO no mínimo e vejam as diferenças e vejam essencialmente o que é que vocês gostam. É importante também perceber que esta situação do ISO, de aumentar a qualidade ou diminuir a qualidade da fotografia, varia de máquina para máquina, varia de fabricante ou de marca de máquina para outro fabricante, será diferente, e varia também com o tamanho do sensor que vocês têm na vossa máquina. Se for um sensor muito pequenino, terá dificuldade, quando se aumenta o ISO, em manter a qualidade. Uma máquina que tem um sensor maior, os chamados, por exemplo, full frames, quando se aumenta o ISO, a máquina consegue manter a qualidade da fotografia até um número mais alto de ISO. Eu, pessoalmente, tento sempre fotografar com o menor número de ISO possível. Portanto, normalmente, por exemplo, fotografa-se paisagens a 200, 100 ASA, até a 50 ASA. Normalmente eu tento fotografar com o menor número possível. Mas vocês podem perguntar, então quando é que a gente precisa de situações em que temos que aumentar o ISO bastante? Por exemplo, em concertos, fotografar concertos, se nós não quisermos usar flash, porque não gostamos da luz do flash, o ISO pode salvar e fazer grandes imagens, fazer fotografias de espetáculos com cantores,
por exemplo, em casamentos, onde nós às vezes estamos a fotografar um casamento e não queremos usar flash porque achamos que a luz que está a entrar por uma janela é extremamente interessante e cria uma imagem muito gira. Nós aumentamos o ISO até onde nós achamos que a máquina não vai começar a pixelizar e fazemos grandes imagens com isso. Resumindo, quando aumentam o ISO, quer dizer que conseguimos fotografar com muito menos luz, mas também podemos comprometer a qualidade e podemos comprometer um pouco, às vezes, a imagem parecer um bocadinho pixelizada, não é? E as cores perdem um pouco aquela a vivacidade que às vezes certas cores têm quando nós aumentamos muito o ISO. Quando diminuímos o ISO, precisamos de muito mais luz, a imagem, pode-se dizer, tem mais qualidade, as cores ficam mais vivas, por isso é que eu pessoalmente tento sempre fotografar com o menor número possível. Extremamente importante, como eu já disse em outros vídeos, é vocês divertirem-se a fazer estes testes. Muito obrigado por verem mais um vídeo da Escola de Fotografia. Partilhem no Facebook, no Instagram, vão ver ao YouTube, façam likes, subscrevam o canal, carreguem lá no sininho para que sempre que a gente lança um vídeo vocês vejam logo o vídeo e até para a semana e não se esqueçam de se divertir a tirar fotografias. Tchau!